No sé si la tomó. Hola, Oi, meu amigo. ¿cómo Tudo va? bem? Tudo bem, e ¿Todo bien? você? Como está? Todo bien, todo bien. A ver, tengo que acomodar el sonido. ¿Me escuchas bien? Sim, sim. Bueno, ahí me está pidiendo Ian Malcolm brasileiro. A ver, no sé si funciona. Vamos a probar agregarlo. Acho que A ver sim. cómo es esto. A ver, está sumándose. A ver, ahí divide la pantalla, sí. Olá, Hola, ¿cómo va? Olá, olá, beleza? que tal? ¿Cómo se llama de Yeah, verdad? ¿Cuál es Eli tu nombre? Cordeiro, ¿Cómo? es Eli Cordeiro, Eli Eli Cordero. Eli. Bueno, Cordeiro, yo soy Lucas. Mi verdadero nombre es Lucas. Y a Nilsson ya le vale. conocemos de nombre. Bueno, no sé cómo vamos a hacer, a ver si nos vamos a poder entender. Eh, Acá Ian Malcolm Brasilero, Eli, se ofreció a traducir si surge alguna duda, pero Sim, creo que eh, son bastante parecidos los idiomas como para poder entendernos, así que de última te pedimos ayuda por si surge alguna duda. Eh, yo de escucharlo, al portugués lo entiendo, veo tus vivos, veo varios canales que son de Brasil, así que no lo puedo hablar, pero lo entiendo. No sé si Anison me puede entender, eh, y si no, nos ayuda el amigo. você entende ele bem, Sim, Anilson? sim. Tranquilamente, tranquilamente. Talvez uma hora ou outra a gente precise de uma ajudinha, mas por enquanto tudo tranquilo. Bueno, perfecto. No, de última, si es más cómodo, por ahí aclaro yo la duda. Bueno, Anilson, el otro día en un vivo justo te nombraba como uno de los referentes paleoartistas brasileros, Obrigado. porque haces cosas de calidad, que es lo que más me llamó la atención, y a escala real, a gran tamaño. Eh, ¿Cómo surgió trabajar de esta forma? ¿Con qué empezaste? É, olhe bem, a princípio eu trabalhava com esculturas pequenas também. Sí, Geralmente eram esculturas muito pequenas, escalas assim, menores até do que essas, né? Aqui é um teste perfecto. que eu estou fazendo com o material, né, que é a cera, Cera, sí. mas isso. Só que depois de um tempo, há uns anos atrás, apareceram alguns clientes solicitando Ujú. esculturas um pouco maiores. E eu resolvi entrar nesse trabalho e aceitar fazer esses trabalhos um pouco maiores. Depois disso, eu fiquei com muito pouco tempo para fazer esculturas pequenas. Las miniaturas, claro. Y sí. Aham. Te especializaste en trabajar a gran tamaño. ¿Y cómo aprendiste de alguien que te enseñó? ¿Te animaste a resolverlo por tu cuenta? ¿Cómo fue que pudiste hacer la primera escultura a tamaño grande? É, a primeira ela não saiu tão boa, porque foi baseado no. Eu me baseei no filme Jurassic Park, no primeiro. Sí, sí, claro. Então, a solicitação do cliente era que fosse algo parecido com o do filme. Então, eu utilizei o filme como referência, né? Sí. Só que depois de um tempo eu percebi que seria muito mais interessante para mim trabalhar não seguindo referências dos filmes, a não ser que que fossem esculturas é, colecionáveis referentes ao filme. E Ujú. aí eu comecei a estudar um pouco mais os esqueletos, né, os fósseis, a pesquisar, a assistir alguns documentários que é mais voltado para o realismo, né? E de vez em quando alguns clientes ainda solicitam algumas esculturas que são baseadas nos filmes, né? Las últimas justamente son basadas en Jurassic Park, ¿no? La que estás terminando ahora. Isso, isso. Ali, na realidade, é uma mistura de algumas são baseadas no filme
com algumas características que foram solicitadas pelos clientes, pelo cliente específico. Claro. Então, é algo meio livre, são esculturas um pouco mais livres do que a gente seguir os esqueletos, as referências científicas, né? Perfecto, perfecto. Bueno, yo he visto videos, fotos de los trabajos que has terminado. Hay un tiranosaurio espectacular, una pareja de alosaurus creo que eran, Camarasaurus. ¿Lo más grande que has hecho hasta ahora es el Camarasaurus, por ejemplo? ¿O hay alguna otra obra de un tamaño mayor aún? Por enquanto, a maior escultura ainda é o Camarasaurus, que está aqui na minha Camarasaurus. cidade. Isso, La- porém, nós estamos fazendo outra escultura agora, que é um sí. dinossauro brasileiro, né, um saurópode, um titanossauro chamado Machacalisaurus topai, com cerca de 13 metros de comprimento. É o que a gente está Uf, fazendo agora. es grande, grande. ¿Encontrás un placer especial en hacer especies brasileras? ¿Te da mayor satisfacción? Sim, sim. Eu acho que é o meu país, né? Então, eu acho que muitas das esculturas que a gente está fazendo hoje, no caso que são idealizadas, elas nunca foram reproduzidas, nunca foram reconstituídas. Então, eu acho que é uma forma de poder criar algo que não tem em nenhum outro lugar, nenhuma representação, principalmente das esculturas maiores. É, e Exacto. aí, e aí tem muitos dinossauros, principalmente alguns dinossauros brasileiros, que eu ainda quero fazer, né? Não em escala tão grande, mas tem vários animais que eu nunca vi nenhuma representação deles. Acho que é por isso que eu tenho vontade de fazer. Exacto. Bueno, las que yo decía, Camarasaurus, Tyrannosaurus, Allosaurus, son las que recuerdo. Después había una Belisauro también muy lindo en un parque. Son al aire libre. Son, El ¿qué tipo de cliente, piccolo, Ah, qué tipo O, de cliente te encarga esas obras? ¿Es el municipio, el ayuntamiento de las ciudades? no caso, essas esculturas que você citou são Sí, daqui da minha cidade. Então, é um projeto do município del municipio. chamado Dinovale, e esse projeto, algumas esculturas são sugeridas por mim, Ujú. principalmente os animais brasileiros, mas outras esculturas já são pedidos da própria prefeitura, né? Então, eles já queriam também aggiuntamento. Sì, El vale, isso, ayuntamiento. aggiuntamento. aham, eles queriam o Tyrannosaurus Rex, queriam os Allosaurus, o Camarasaurus, e aí de vez em quando eu sugiro, eu tenho alguma ideia de alguma espécie que nunca foi feita exatamente para não ficar algo muito comum. Algo muy común, claro. Cuando te pidieron esas especies que son del hemisferio norte, ¿no? Son de Estados Unidos Uhum. o de otras regiones. ¿Te pidieron la versión de Jurassic Park y vos cediste y vos sugeriste hacer una versión realista o te dieron libertad de diseñar un animal lo más auténtico posible? É, de certa forma, eu tive a liberdade para escolher entre a versão do Jurassic Park e a versão mais realista, e eu optei pela versão mais realista. Eu acho que seria bem Perfecto. mais interessante, né, Sin ni hablar. principalmente para um projeto que visa também a questão da educação, não só a visita para tirar fotografias, né? Também a educação. Acho que é mais interessante a gente focar, fazer também algo que seja, talvez fazer algo do Jurassic Park como uma homenagem, né? Exacto. Mas, aham, Está bueno de vez en cuando incluir personajes de, de la cultura pop, pero haciendo saber que son personajes de ficción, que no son representaciones fidedignas de animales reales. Siempre y cuando la gente tenga en cuenta eso, porque si no vemos 10.000 tiranosaurios como la película, 10.000 velociraptor, y la gente cree que son de esa forma y de esa única forma.
Entonces está bueno tener la libertad como artista, eh, de brindar la, la interpretación propia que uno le aplica. Sim, También he sim. visto que tenés piezas en museos, ¿no? Sim, tem algumas esculturas no Museu de Santana do Cariri, que Ujú. é no Ceará, um dos lugares que tem uma quantidade muito grande de fósseis, principalmente pterossauros. E, e agora também eu estou conversando com outros museus para fornecer, para fazer também algumas esculturas, e são esculturas de animais que viveram no Brasil. O que para mim é bem legal. Por exemplo, o Spinosaurus, né, que é o Oxalaia. Ujú. Talvez eu vá fazer uma versão desse animal também para um dos museus. Porque ya hiciste Irritator, ¿no? Também, isso, tem o En el, Irritator que está no Museu de Santana do Cariri, no Ceará. el Santana Raptor también me acuerdo. Também. Eh, bueno, un pterosaurio, no me acuerdo qué especie, pero había un pterosaurio volando en el ala del museo. E isso é Eh, o Thalassodromeus. bueno, Brasil tiene los mejores pterosaurios que se han encontrado hasta ahora. Eso es prácticamente una revelación sin duda. Todos quisieran poder descubrir animales tan fantásticos como los que se descubrieron en Brasil hasta ahora. Eh, bueno, hablamos de clientes, en el caso del municipio, supongo que el museo habrá sido el propio museo o alguna fundación. Eh, ¿Has tenido trabajos de particulares de gran escala también? Sim, parques temáticos. Vários parques temáticos. Eu já fiz algumas esculturas também, Ahí no principalmente entendí. porque El pack de... parques É, temáticos. Ah, parques temáticos. Parques temáticos. Isso. sim. Aham. Perfecto. Alguns clientes, a maioria dos clientes são de parques temáticos que querem construir ou acrescentar ou somar mais alguma escultura a- ao seu acervo, né? Particularmente, as pessoas, os clientes que entram em contato, geralmente de parques temáticos, eles querem as esculturas baseadas na franquia Jurassic Park. E é difícil convencê-los a fazer algo mais realista, né? É bem No, difícil, é complicado. es complicado, sí. Bueno, es una cultura que está muy, tiene una maquinaria publicitaria increíble y la gente los reconoce fácil, la verdad que sí. Hay que Aham. luchar contra eso, pero bueno, con ejemplos tan buenos como los que has logrado, la verdad que se hace mucho más fácil, porque eh, ya te digo, los diseños que le impones a las obras son muy buenos, la verdad que da satisfacción ver piezas que estén tan bien hechas, que estén tan bien hechas y que estén disponibles para la gente, los que vi yo en los espacios públicos, no sé, acá en Argentina yo no recuerdo que haya así en lugares públicos. Son parques temáticos siempre cerrados, pero en un área pública como las que existe en tu ciudad, no recuerdo y no sé si existen en otros lugares, así que es muy buena la iniciativa del ayuntamiento de la gendarmería, no, prefectura, de la prefectura. É. Eh, Aham. eh, la forma en que trabajas, ¿se asemeja como trabajamos en miniatura, pero a gran escala, o tiene otras complicaciones propias de trabajar a gran escala? É bem diferente, muito diferente. Em escalas menores, por exemplo, utilizar aqui como exemplo, eu Sí. consigo analisar a imagem, a escultura, em vários ângulos, sem Ujú. muito esforço. Porém, quando a gente trabalha em esculturas muito grandes, isso fica um pouco difícil, até porque a gente necessita de um espaço muito maior para poder ter essa visão do Te tenés que 3D, né? alejar mucho. Isso, muito. E Claro. aí, o Camarasaurus,
por exemplo, foi muito complicado porque nós não conseguimos fazer de uma vez. Tivemos que fazer cada parte, o pescoço, a cauda, as patas e o corpo para depois montarmos. Então foi a primeira escultura nessa escala e com isso eu aprendi muito. Eu aprendi muito, tanto que nessa outra escultura que nós estamos fazendo do Machacalisaurus, eu já sei como fazer de uma forma mais tranquila. Más É, tranquila, mas claro. é muito complicado, até uma das dificuldades é a altura. Então, a gente precisa estar subindo em alguma estrutura para tá esculpindo essa peça muito grande. E a visão, como eu falei, né, nós não temos uma visão tão clara Claro. da estrutura em si. Então, a gente precisa fazer por partes, em escala, para depois ir montando. Inclusive trabajándolo acostado debe ser complicado porque igual ocupa tamaño. Isso, é Igual bem estando. complicado. Yo acá tengo un Camarasaurus justamente y me estoy con la cola aparte. Pero bueno, esto, Mu- como decís, Muito bom, es tá mucho muito más bom. fácil, mucho más fácil de ver en 3D y girarlo. A gran escala Isso. es, no puedo ni imaginarme, la verdad. Ahí nos hace una pregunta Wonder Artistic Models, que es de Chile. ¿Cómo se financian esos grandiosos proyectos? Pregunta. Primeiro é o ajuntamento acá em Brasil, e creio que a grande maioria de los financiamentos sea aí pelo ajuntamento de Brasil, pero de ajuntamento de la ciudad de Anilson. De la ciudad, claro. Creio que 100%, não, 80 ou 70, 80%, creio eu. 80%, 70% é da prefeitura, né, Nilson? Que eles. Nesse caso, esse projeto que nós estamos fazendo aqui o projeto da prefeitura é Sí. um trabalho à parte. E eu tenho também os trabalhos particulares que eu faço. Eu trabalho para a prefeitura, no caso da minha cidade, para esse Ujú. projeto, e eu também faço os trabalhos que vêm de outros lugares. A cidade é muito pequena. A nossa cidade aqui tem cerca de 10 mil habitantes. É realmente muito pequena. E esse projeto daqui vai ter um prazo para ser concluído. Provavelmente daqui a um ano, daqui a 2 anos, o projeto vai ser concluído. E aí, ao mesmo tempo, eu também faço esculturas para outros lugares. Principalmente, no momento, alguns parques temáticos e alguns museus. Aí Então, na fecha e se queda, sim. Aí na fecha e se queda, então já está. Está. Tenés que manejar en Sí. tiempos, en esquemas, bueno, Sí, el tiempo, a tiempo. con agendas acotadas, digamos. Eh, Vale. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ¿qué materiales utilizas para hacer las obras de esos tamaños tan grandes? ¿Qué materiales se utilizan? a estrutura é feita em ferro, em Sí, metal, né? de metal, sí. Isopor, Isopor, sí. Poliestireno, e telgopor, sí. isso. É aí que é basicamente o que Sí, lo que hago você yo, está fazendo, pero o grande. que você está fazendo numa escala menor, Ah, e é toda a parte a parte que reveste a escultura é sí, fibra de el vidro. revestimiento. Fibra de Isso. vidrio. Aham. Perfecto. Eso. Y antes le Vale. hacen una cartapesta, ¿no? He visto a veces, o no, o ya no. Cartapesta con Não papel entendi. hacen antes de la Sim, fibra de sim, Ah, vidrio. sim. É, a gente, isso aí, nós utilizávamos o papel até um tempo atrás, só que Sí, eu já estou pensando em outra forma de isolar o isopor, que que é aislar mais el poliestireno. prática.
é mais prática que o papel, né? Ajá, Uma forma que a gente está usando, que está funcionando, é utilizar a própria fibra de vidro sí, com, com cola branca, cola à base de ajá, água. Ela funciona também e é mais Goma prático do branca. que Goma branca. isso. perfecto. Vale. Claro, la cola blanca, sí, como tengo yo. Bueno, sí, es una Sí. cartapesta, pero con fibra de vidrio, digamos. Que Isso, supongo debe ser más resistente que el papel en el caso com de que certeza. hubiese filtración. Perfecto. Y después detallás con otro material, algo eh, para hacer escamas o volúmenes extra, o todo con resina y fibra de vidrio. Nós preparamos uma massa plástica, né, que é a massa Una que a más. gente aplica. Eu não sei como vocês conhecem a carga que nós colocamos na resina para fazer a massa plástica. É o talco industrial, aqui é chamado. Sí, talco industrial, lo Né? mismo, sí. É a mesma Polvo coisa. Sí, sí, sí. El industriales. polvo, sí, es una masilla, exacto. Es como la Legal. masilla que se usa para reparar autos, la carrocería, Isso, exacto. exatamente. Sí. Porém, esse material ele não é tão bom para fazer escamas. Ujú, Ele serve para fazer algumas rugas, uma textura mais parecida com uma pele de um elefante, algo assim. Porém, há outras formas de trabalhar a textura. ujú, Colocar escama por escama, as escamas feitas com moldes, né, o molde de con moldes. silicone. Sí, Porém, o trabalho da prefeitura não nos dá muito tempo para fazer esse tipo de de detalhes. detalles. Ya. É, não temos tanto tempo para fazer. E aí nós adaptamos, fazendo algumas rugas, algumas texturas mais simples para as esculturas muito grandes. Claro. Pero que a gran escala dan el realismo suficiente para que al Sim, verlas a una cierta distancia no se alcanzan a diferenciar esos detalles. Y luego la pintura, el trabajo de pintura. isso. Porém, esse Machacalisaurus que a gente está fazendo agora, o que Ujú. nós estamos construindo, eu quero colocar escamas. Ah, bueno, Se nos derem tempo, a si gente nos dan el consegue tiempo. fazer. Bueno, va a ser, intentar superar entonces con cada trabajo versiones anteriores. ¿Cómo Sim, te llevas cómo te llevas con la autocrítica? não entendi porque Tem muita crítica. Ah, la autocrítica. ¿Criticas tus propios trabajos Autocrítica. Ah, anteriores? sim. sim. Com certeza. Sí. Muito, muito, muito. Tem algumas esculturas que eu fiz há um tempo atrás que eu queria uma forma de corrigir Uy, Dios, el pecado ou, del... ou corrigir ou fazer uma nova versão dela. Porém, faz parte da história, né, Ujú, do início, do processo de crescimento da gente. Então, eu acho que ela serve como exemplo e como um degrau para cada uma escultura que for fazendo, não repetir os erros da última que foi feita. exacto, sí. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Quiero corregir trabajos que ya están, que no los veo con buena cara, digamos, que me parecen que están mal, pero bueno, hace un tiempo una persona me dijo que los trabajos, los primeros que tenía, que los conserve como un recuerdo de lo que fue el inicio, y afortunadamente hice caso, entonces tengo mis primeras figuras. Justamente acá esta es la segunda que hice, que es un estegosaurio que es muy feo, pero es mi segunda escultura hace 10 o 12 años, y lo conservo porque bueno, es parte de mi historia como artista. Sim. Y bueno, hace poco hice una nueva versión que yo creo que es mejor, con mejor documentación del animal y con mejores técnicas. Pero afortunadamente, a veces trato de controlar ese deseo de modificar piezas antiguas si las tengo conmigo. Pero bueno, veo que nos pasa
a todos, a Sí, todos. seguro que sí. Eh, y sí. Eh, ¿Tenés proyectos a muy largo plazo o te manejás con una agenda en meses más cortitos, digamos? ¿O tenés proyectado dentro de 2 o 3 años ya algo? O projeto da cidade aqui tem mais ou menos 2 anos para ser concluído. Ujú. Porém, os projetos particulares, alguns são de curto prazo, e outros são de longo prazo. Uma das coisas que eu pretendo fazer é uma oficina, né? Uma oficina realmente grande para poder ter esculturas suficientes para fazer exposições por vários lugares. E o nosso maior problema no momento é o espaço El que nós não espacio. temos para para fazer esculturas maiores. A mí me pasa con piezas chicas, con esculturas a tamaño real debe ser una complicación, bueno, de gran escala, ¿no? Acá nos preguntan si han realizado una escultura que debiera permanecer debajo del agua. Ainda não foi feito nada nesse sentido. Porém, o material que nós utilizamos dá para fazer e eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer. ¿Y con la estructura metálica hay algún problema con el tema del óxido? Sí, Talvez tivesse que ser um outro material, talvez inox, algo do tipo. Ou talvez não tivesse a estrutura todo, metálica. todo, todo autoportante. Perfecto, Isso. perfecto. A ver si hay algún otro mensaje. Hay un mensaje para Malcolm. Malcolm se gusta del montaje que hice de Bosé teniendo un bebé T-Rex, creo que es, que dice. Le Ah, preguntan a Malcolm. sí. A Gracias, ver si muito. Sim, eu gostei prehistórico. muito. Muito A ver si hay obrigado, otra. pré-histórico. Muchas Muito bom, gracias. ficou muito legal. Muchas gracias. A ver si hay otra pregunta. Estoy buscando en los comentarios que van pasando. Y al Malcolm, l'internet contra un medio. Ah, Bueno, sim, la vida se encontra en camino. Ah, A vida claro, la vida encontra un con camino. la famosa frase. La famosa frase. Bueno, no, creo que no hay ningún comentario acá. Anilson, uy, a ver, toqué algo. ¿La forma en que trabajás es un lugar central o tenés equipos de trabajo diferentes? ¿O es una sola sede, digamos? É, na realidade, a equipe que nós temos para fazer as esculturas grandes só são 3 pessoas. Ujú. Eu e mais 2 auxiliares que trabalhamos para a prefeitura Sí, e eu mais 2 auxiliares que trabalhamos para os trabalhos particulares. Inclusive, um deles trabalha nos 2 lugares. Então, no geral, são 2 equipes, né? Mas é uma equipe muito pequena, só 3 pessoas. está bien. Fuera de tu ciudad y bueno, Santana, que es donde me dijiste, ¿tenés pedido de otros lugares dentro de Brasil o de otros países incluso? ¿Has tenido conversaciones con gente de otros lugares? No Brasil, sim, vários. Pelo menos esse ano, eu já conversei com mais ou menos 3 museus que ficaram interessados em fazer algumas esculturas. Ainda estamos negociando algumas coisas. Para fora do país, já falaram comigo para, acho que foi uma titanoboa que eles queriam, uma Ujú. titanoboa em tamanho real. Porém, acho que Nati Tano por Boa, conta ¿no? da
A Titano Boa. La titanoboa, la serpiente gigante de Brasil. Isso. Aham. Perfecto. E acho que por causa da pandemia, é, esse plano das pessoas ficou mais para frente, né? Porém, esse ano passado também teve muito contato de, principalmente museus no Brasil. Muchas gracias. Bueno, hablando de la pandemia, ¿cómo afectó el trabajo? ¿Se pararon? ¿Se cancelaron trabajos? ¿Se retrasaron? ¿O pudiste trabajar a un ritmo normal, ya que tu equipo es reducido? ¿Te permitió seguir trabajando normalmente o hubo algún cambio grave, digamos, para cumplir con los plazos Tivemos problemas, principalmente por falta de material. de material? Os materiais não estavam sendo produzidos, por exemplo, o isopor, né, que nós utilizamos, a resina, a fibra, tivemos muita dificuldade para que esse material chegasse aqui. Então, alguns trabalhos a gente teve um pouco de atraso. Ujú. Porém, como a equipe é muito eficiente, nós conseguimos voltar a trabalhar trabalhamos de forma isolada também, cada um em sua Aislado. casa, Cada uno en su casa, perfecto. e isso, enquanto a gente pôde. Claro. Depois a gente teve que realmente trabalhar junto, mas como a equipe é responsável e eficiente, a gente está trabalhando agora normalmente. É, Tem um certo atraso ainda, tem uma certa complicação, mas a gente consegue fazer. Perfecto, perfecto. Sí, supongo que debe haber habido como una especie de cuello de botella con el tema de las fábricas, ¿no? Deben haber cerrado las fábricas y la provisión de materiales se debe haber retrasado. Sim, sim. Recuerdo que Hugo Cafaso había comentado que el proyecto que él quiso hacer originalmente en Brasil no lo pudo llevar a cabo por cuestiones relacionadas con las fábricas que habían cerrado, por lo menos momentáneamente. A ver, hay otra pregunta ahí. ¿Tienen pensado ofrecer cursos? Pregunta Wander Artistic de nuevo, que está súper entusiasmada. Cursos, lecciones, no sé cómo se puede traducir. Sim, Já cursos mesmo, cursos. cursos, isso. Eu penso bastante sobre isso. Nunca fiz algo do tipo, eu nunca fiz, mas é um pensamento que eu tenho depois que nós conseguirmos entregar as esculturas maiores, as esculturas grandes, aí talvez eu tenha um pouco mais de tempo para isso. Porém, na nossa oficina, na oficina particular, Ujú. já temos algumas pessoas que estão visitando e com interesse em aprender algumas técnicas que a gente utiliza lá para os trabalhos. E eu fico muito feliz que tenho essas pessoas são jovens, Sí, que foram lá algumas vezes e estão empolgados para aprender algumas técnicas, né? E eu fico muito feliz com isso. perfecto. Sí, esa era otra duda que yo te iba a preguntar también. Si el tema de aprendices, si has considerado tener aprendices eh, o formar una especie, no digo de academia, pero bueno, ampliar la cantidad de empleados capacitándolos, porque lo más importante en este tipo de artes es pasar los conocimientos que uno adquiere eh, y formar nuevos profesionales. Sim. Pero bueno, veo que es una de tus ideas realizar en algún momento. A ver si tenemos Isso. otro mensaje. Bueno, buenas noches. Ian Malcolm, sí, es Ian Malcolm. Solo vine para ver a Ian. Bueno, ahí dice Grande Borges. Fala Galera. Bueno, Fala Galera es un saludo en portugués, ¿no? Eh, ta, 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 ta. Perfecto. El tema de los diseños, ¿te basás en diseños propios, diseños, dibujos? Creo que se dice diseños, ¿no? En portugués. Desenhos, Aham. desenhos, sim.
En cuanto al aspecto del animal, ¿haces bocetos, dibujos con colores, demás? O se empieza a trabajar directamente? ¿Cómo es tu forma de trabajar? É, eu acho que eu entendi. É como antes de fazer alguma escultura, se eu tenho Sí, toda. Eu faço alguns esboços, né? Eu faço alguns esbozos. desenhos, principalmente da posição que a Ujú. escultura deve ficar. Sí. Não coloco todas as medidas, todas as escalas, mas pelo menos para ter uma ideia de como foi, de como deveria ficar. Por exemplo, o Camarasaurus e os Alossauros, que estão no cenário, na cena que está na entrada da nossa cidade, é bem na entrada da cidade. Están a ambos lados de una calle, ¿no? Isso. Están. Uy, Sim, sí. Então, os carros passam entre o cenário, né? Ujú. Camarassauros de um lado e Allosaurus do outro. E eu não tinha nenhuma visão, não tinha nenhuma imagem de cima, né, aérea. Ujú. Aí eu comecei a desenhar para depois, o desenho bem simples, foi um desenho bem simples, só para ter noção do tamanho da escultura e da posição que ela ia ficar no local. Só isso. É, Até então, nunca trabalhei com miniaturas para Ah, fazer os. Nunca trabalhei para tentar ver como ficaria. una maqueta, digamos. É uma maquete. Eu Claro. nunca consegui, nunca fiz dessa forma. Eu não sei, talvez seja melhor para ter uma noção mais, mais perfeita do cenário. Mas por enquanto eu só faço os desenhos bem rápidos para começar a criar as esculturas. Principalmente o desenho das estruturas. A Claro. estrutura de metal, né? Quanto maior, mais complexa ela é. Perfecto. ¿Los diseños de las estructuras los haces tú también? Sim, sim, sou eu. Perfecto. ¿Y eso tenés un equipo externo de herreros o los hacen en tu propio taller, las estructuras? Na própria oficina, no nosso ateliê. Ah, Tem uma perfecto. pessoa, tem uma pessoa que é o soldador, né? Que nós chamamos de Ujú. soldador, e, e é tudo feito, nada externo. É, Tudo a gente faz na própria oficina. Perfecto. Eh, ¿tenés algún animal que quisieras hacer y todavía no se te dio la chance? ¿Tenés alguna pieza soñada? Tem duas esculturas que eu já tem tempo que eu estou tentando fazer. Uma delas é o Carnotaurus, em Uh, tamanho real. Eu gosto demais desse animal. el mío también. E, né, e o Oxalaia. Uy, ojalá, claro, Oxalaia. sí. Bueno, hablando de eso, justamente yo hago animales de Argentina y me extiendo un poco a países como Brasil, Chile, quiero hacer de Uruguay, de México, pero mi corazón está con los animales de Argentina. ¿Cómo sentís que se trata el patrimonio brasilero en Brasil? ¿Se lo considera el patrimonio paleontológico? ¿Es algo que el brasilero lo siente como propio o todavía no? Eu acho que esse tema, o tema, eu acho que na Argentina tem uma certa diferença quanto aqui no Brasil está começando tem algum tempo que já estamos começando os próprios museus, as próprias universidades estão bem mais focadas na divulgação científica do patrimônio paleontológico brasileiro. Ujú. Então, talvez a própria pandemia fez com que estamos tendo várias lives sobre esse assunto. Ujú. Muita coisa está ficando está muito mais acessível para toda a Claro, população e eu acho que isso facilitou, de certa forma, esse período que nós estamos vivendo
nessa parte facilitou bastante a questão da divulgação científica para o público mais leigo, né? O público mais comum, as pessoas mais comuns. Exacto, para el E público común. isso, e uma das coisas que eu acho que o trabalho da gente focado nos animais brasileiros também faz parte desse processo Ujú, de divulgação científica. Então, quanto mais animais brasileiros nós pudermos construir, não só ujú. dinossauros, não só pterossauros, a gente vai fazer com que a gente vai estar fazendo parte desse processo também, né? Eu acho Exacto. que, apesar de serem esculturas, está inserido na parte da paleontologia. Nós utilizamos a paleontologia para poder criar essas esculturas. Então, eu acho que isso também auxilia bastante nesse processo de divulgação científica, de conhecimento, para que as pessoas também abracem, né? Tenham como patrimônio mesmo, né? Como algo que a gente deva valorizar, cuidar. Exacto, sí. Bueno, justamente el paleoarte cumple la función de unir al público con la ciencia porque sirve a los dos extremos. Al público para acercarse a la ciencia y a la ciencia para llevar el conocimiento al público. Es Sim, justamente la puerta de entrada eh, que me parece genial el, el alcance que está teniendo los descubrimientos en Brasil, sobre todo en el Triásico, está habiendo mucha fauna. Bueno, como ya dijimos, los pterosaurios, es decir, bueno, y compartimos mucha de la megafauna del Pleistoceno con toda esta zona de Sudamérica. sim. Eh, Obviamente que las vedettes, acá le decimos la reina son los dinosaurios, los reyes son los dinosaurios, y por detrás vienen el resto de la fauna, los pterosaurios, megafauna, otro tipo de reptiles. Pero bueno, se está dando poco a poco mayor interés, por lo menos de parte de la comunidad científica y del fanático de eso. Eh, ¿Te parece que las instituciones están a la par de ese interés? ¿O hay poco interés institucional de parte del gobierno, de los museos, de lo que fuera? ¿Se acompaña ese interés? Por parte do governo, realmente Depende del não, lugar, ¿no? não depende muito. Depende del lugar. Claro. Porém, isso. Porém, os paleontólogos brasileiros, principalmente, Eli tá realmente sabe bastante sobre isso. Eles são guerreiros, né? Ujú. A comunidade científica brasileira se esforça bastante pelo menos os que eu conheço, né? Se esforça bastante em divulgar o máximo possível, mesmo sem os recursos que poderiam ter. Ujú. É, eu não posso confirmar tudo sobre a questão de investimentos nessa área, mas creio que alguns lugares tenham mais investimentos na parte de investimento na parte paleontológica, né, na área paleontológica, e Sí. outros não tem tanto, né? Mas eu acho que com a divulgação científica, a gente consegue, o pessoal consegue entender o que está acontecendo e talvez mais para frente as próprias pessoas que estão sabendo o que está acontecendo começam a cobrar, a questionar o governo sobre financiamentos, esse tipo de coisa. Está bien, es de parte del interés del público que se mueve un poco más. Porque justamente Brasil a veces está en el foco de la noticia con el caso, por ejemplo, de fósiles que fueron eh, robados. Uy, eh, y parte de ese patrimonio que salió del país de forma ilegal, que es algo, bueno, que daña al patrimonio que le pertenece a los brasileros, pero tiene ese sabor amargo de que quizás se hubiese perdido si no se rescataba en un museo del exterior.
es una, es algo, no sé, para mí es algo me moviliza de cierta forma. Eh, en cuanto a las técnicas, ¿has ido refinando técnicas con el paso del tiempo o mantenés tu propio estilo? eh, Desde que comenzaste, ¿vos reconocés tu propio estilo o has ido mejorando drásticamente? Eu sempre foi a minha vontade melhorar de uma escultura para outra, Ujú, testando algumas técnicas. São várias técnicas para fazer um tipo de escultura. Às vezes a gente emprega aqui, né? Por exemplo, eu usei muito massa epóxi. ujú, Eu usei muito massa epóxi nas esculturas menores. Hoje eu utilizo o clay, o cera, clay, masillo, sí. isso. E as esculturas grandes, apesar de trabalharmos com resina e Ujú, fibra de vidro, sempre há alguma coisa para a gente aprender, para a gente alterar de uma escultura para outra. O tipo do material, o material é o mesmo, mas a forma de utilizar, a gente vai testando, vai errando, vai acertando, e a gente vê o que é mais eficiente, o que é mais prático para para trabalhar em cima dessas técnicas que a cada dia a gente vai adaptando, melhorando. mejoran, perfecto, perfecto. Bueno, ahora vi que en la pandemia sacaste una línea, por ejemplo, la garra que hiciste, basada en la película, ¿no? Jurassic Park. Ahí mostraste un busto de un tiranosaurio, creo que era, ¿o no? Sim, sim. A garra é essa. Es perfecto. É essa. É, não tinha muita referência para poder fazer porque ela Ujú, aparece muito pouco no filme. sí. É bem rápido, não dá para ver todos os detalles, como a espessura, né? Ujú, E a questão das medidas corretas. Porém, eu observei bastante para tentar fazer. Talvez eu faça uma alteração nela para fazer outra. Essa aqui é a peça original. Essa ah, aqui la é pieza a original. matriz. Essa é a matriz. Perfecto. E talvez eu faça alguma alteração, alguma mudança nela. É, o busto do ¿En Tiranossauro cera? é cera, é em cera. Cera, É a sí. primeira vez que eu utilizei cera. Ainda estou Ah, testando, não sei, não sei muito utilizar ainda, mas é a Ah, primeira vez ok. que foi feito. E, e o busto do Tiranossauros, que eu fiz de forma mais simples e agora eu vou ujú, colocar a textura nele, né? Eu parei, eu dei um tempo dessa peça aqui exatamente por estar fazendo as esculturas maiores. Não tive tempo de terminar. Mas eu acho que mais alguns dias à frente a gente consegue entregar as esculturas que a gente está fazendo e voltar para fazer também algumas esculturas pequenas. perfecto. O sea, tenés planes de hacer otras líneas de piezas que van a ser copias, ¿no? Sim, eu tenho várias ideias aí, mas começaria com o Tiranossauros, né, Ujú, que é esse busto, e mais alguns bustos de outros animais para ujú. fazer uma linha só, pelo menos 5 bustos eu pretendo fazer. E os outros são miniaturas, talvez um saurópode, de preferência brasileiro, Ujú, e, algum pterossauro também. algún interesante, perfecto, perfecto. En cuanto al paleoarte, ¿tenés relación con otros paleoartistas brasileros? ¿Se ha formado algún tipo de comunidad? ¿Ya tienen, se reúnen
en jornadas de paleoarte o paleontología, o cada uno trabaja por su lado? É, às vezes tem encontros de paleoartistas. Se eu não me engano, a segunda, terceira vez que teve, creio que não teve dessa vez por causa da pandemia. Ajá. O ano passado. Nunca fui, nunca pude ir, mas tenho Ujú. vontade de conhecer alguns paleoartistas que são muito bons no Brasil. Mas a gente sempre tá conversando, estamos Están en trocando, contacto. entrando em contato, conversando sobre técnicas de trabalhos, materiais que são utilizados. Eu passo alguma coisa, aprendo também alguma coisa com eles, Exacto. né? E eu acho que é a forma que a gente deve fazer, né? Nós precisamos nos unir dessa forma. A troca de ideias relacionadas a técnicas, acho que só tende a melhorar tanto para a gente, né, para toda a comunidade de paleoartistas que tem. Perfecto. Bueno, hoy te pregunté de la autocrítica, ¿cómo manejas el ego? Eh, a ver, no sé si se dice igual allá, el, el cariño por el trabajo propio. Cuando ves arte de un colega, ¿sentís celos, sentís alegría, sentís curiosidad por cómo lo hizo? ¿Cómo manejas ese tipo de sensaciones que tenemos los que creamos, ¿no? É, eu fico feliz quando eu vejo algum trabalho sendo feito por outro artista, principalmente porque a gente também está aprendendo, Claro. né? Eu fico muito feliz. É, Rodolfo Nogueira, por exemplo, Mm, ele está fazendo uma escultura que eu estou achando muito bonita. E ele está desenvolvendo uma técnica dele que eu achei muito legal. E, e ao mesmo tempo, eu também estou aprendendo com aquilo. Os seus trabalhos, eu acho espetaculares. muchas gracias, muchas gracias. Muito detalhista, bastante detalhes, eu acho muito legal. E eu também aprendo com os seus trabalhos. E eu fico feliz porque a gente vê que é uma comunidade ainda pequena, né, Ujú. de paleoartistas. Não tem tanta gente fazendo isso. Mas quando a gente se une, cada um tem suas características, cada um tem a sua visão, e às vezes de um animal, de uma só espécie de animal, a gente consegue ver várias representações. E, Exacto. e sempre a gente vai estar aprendendo com isso. Justamente hace unos días acá se hizo una jornada eh, de paleontología, fue virtual, pero bueno, las jornadas de paleontología que hubiese sido en Mendoza, que es una de las provincias de Argentina, y Santiago Rehuil, que es un paleontólogo, presentó tiene el proyecto que se llama Paleo Cartón. Él hace cosas de paleoarte, pero en cartón, el cartón de caja de cartón. Hizo una reconstrucción eh, del bicho este con la nariz grande. E invitó a otros paleoartistas a que sumaran sus versiones de la macrauquenia, y él las compartió en su perfil. Es una actitud muy buena, porque él mostró su versión y dejó claro que era su versión de ese animal, y a su vez compartió las versiones que hicieron otros paleoartistas, eh, y ahí se pudo ver la variedad de interpretaciones que tiene la reconstrucción de un mismo animal, porque cada uno tiene su visión, su estilo, su impronta, y el arte no deja de ser una expresión. Por eso te preguntaba cómo manejás el tema a veces a mí me da celos o me da envidia del talento de otro artista, pero de una manera de curiosidad, cómo lo logró, de admiración. Eh, no es una envidia fea de odiar al artista, sino justamente admirarlo.
Y como decís vos, es- todavía somos una comunidad chica y en Sí, una jornada de paleoarte del año pasado, eh, que se hizo en Ecuador, la de Ecuador, ahí se dejó claro que el paleoarte de Sudamérica o de países que no son los centrales está bastante olvidado por parte de los países del norte. Entonces creo que tenemos que formar una comunidad más amplia que los argentinos, que los brasileros, que los colombianos, que los uruguayos, sino de Sudamérica, ¿no? Que tenemos sí, que mostrar nuestra visión de las cosas al resto del mundo. Afortunadamente tenemos muy buenos ejemplos. Bueno, Anilson es uno de los referentes que nombré el otro día, junto, como decía, a Rodolfo Nogueira, Julio Lacerda, eh, ay, se me fue el nombre, Hugo Cafaso, Guilherme Guilherme Vilinski. Hay un Belinsky, montón de brasileros que trabajan. Ahí nombraban ay, a ver si me fue el nombre. Edu de Wild Photosculpt, que es un chico que está haciendo, es brasilero y hace unas esculturas en miniatura con, eh, ustedes le dicen biscuit, que es porcelana fría, y está haciendo unos trabajos muy lindos que los sube a YouTube y, y después hace fotografías de esos animales y para mí es una de las revelaciones porque está mejorando mucho en muy poco tiempo. Eh, Después hay mucha gente que trabaja en diseño 3D, que no es con material físico, sino virtual. Tenemos gente de Chile, bueno, acá Argentina, en Brasil tenemos un montón también. Eh, Hablando de eso, ¿te asistís de técnicas de modelado 3D o no? ¿O es todo manual?